Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Eu quero estar lendo do verso 1 ao verso 9. Eu vou explorar muito esse texto nesses próximos domingos. Os irmãos vão se acostumando a esse capítulo que nós vamos estar falando muito nesses próximos dias. Mateus capítulo 13, verso 1 ao verso de número 9. Podemos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos ler juntos a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, a parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos mais uma vez da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor sobre nós, trazendo iluminação sobre nossas mentes para compreendermos as verdades do Evangelho. Deus, traga todo tipo de desobstrução dos nossos olhos, do nosso coração, ó Deus, da nossa mente carnal, para que possamos, ó Deus, entendendo essa palavra, sermos instrumentos do Senhor nessa geração. Ó Deus, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, assim oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há quantos anos que o Evangelho chegou na sua casa? Talvez, para alguns aqui, desde 40, 50 anos, 60 anos que o Evangelho chegou em nossas casas. Talvez alguns mais, não vou dizer, porque senão vai contar a idade, né? Mas é bem provável que o Evangelho chegou na sua casa e ele trouxe profundas transformações. Transformações, primeira, espiritual, uma transformação cultural, porque nós passamos a entender que nós não somos desse mundo, e a nossa visão de vida, a nossa cosmovisão passa pelas Escrituras Sagradas, de maneira que agora nós entendemos que nós não pertencemos a este mundo, que nós somos filhos de Deus e que Deus nos chama para ser luz. Mateus capítulo 5, verso 13, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E quando o Evangelho chega nas nossas vidas, irmãos, ele tende a mudar não somente a nossa história, mas gerações futuras. Gerações futuras. E eu louvo a Deus porque na década de 60, em 1966, 67, o Evangelho chegou na casa dos meus pais, lá em Minas. Nós éramos romanos, católicos romanos. Eu fui católico romano até os meus 2 anos de idade. Eu falo que eu fui batizado na igreja que o nome é muito simbólico, Igreja Católica da Boa Morte. Eu não sei se tem Boa Morte. É em Barbacena, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. É a Catedral de Barbacena, Catedral da Boa Morte. Mas louvo a Deus porque minha mãe corajosamente adentrou uma igreja presbiteriana próximo à nossa casa, e ali ela foi bem acolhida, bem recebida, juntamente com uma vizinha, dona Ivone Henck,
e, com a graça de Deus, entrou para nunca mais sair. Adentrou a igreja, foi recebida, acolhida. Meu pai, que também era católico, entendeu o evangelho em uma das idas à igreja, também recebeu o evangelho. A família Nilson e Lourdes abraçou a fé cristã, de maneira que mudou radicalmente a história da nossa vida. E essa mudança, irmãos, foi além da espiritualidade. Eu dou graças a Deus e louvo o Senhor, tal qual nós, como calvinistas reformados, entendemos que o evangelho, ele tem na sua integralidade uma transformação profunda e radical na vida das pessoas. Muda espiritualmente, muda culturalmente, muda socialmente, muda a ética por causa do evangelho. E aí, o salmista chega a dizer o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que o Senhor tem feito. Os Salmos, portanto, ele traz para nós a mensagem de que aquilo que nós recebemos, nós precisamos comunicar à geração presente e às vindouras gerações acerca do evangelho. E foi isso que meus pais fizeram. Educou os filhos na palavra, mantivemos-nos no evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, é perceptível a vizinhança que, na verdade, não abraçou a fé, mas ficou andando por caminhos escusos, e as famílias que no bairro entenderam a mensagem do evangelho. É nítido, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto, como diz, social, cultural, onde há uma transformação poderosa que o evangelho traz, tal qual Romanos, capítulo de número 1, verso 16, diz: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala primeiro do judeu, depois do grego, porque aos judeus foi dado a revelação, o culto, mas chegou também aos gentios, e nós somos esses gentios. Portanto, irmãos, quando o evangelho chega na nossa casa, é o grande presente. É o grande presente que vale a pena abrir mão de todas as coisas e todos os benefícios e questões do mundo contemporâneo para tomarmos posse desse presente da salvação. E se você tem uma família que há muitos anos recebeu o evangelho, glorifique o Senhor. Agradeça ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. E se tem alguém na família que ainda não recebeu o evangelho, eu digo, ore todos os dias. Todos os dias. Ore por filhos, ore por marido, ore por irmãos, ore por todos quantos ainda da sua família não receberam a palavra do Senhor. E quem sabe a fala de Josué seja inspirativa para todos nós, de maneira que Josué disse com clareza: e vós, a quem vocês estão servindo? E ele faz um questionamento, porque naqueles dias de Josué, o povo hebreu estava em dúvida a quem servir. Mas Josué é firme e categórico quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é por conta disso que nós estamos entendendo que essa geração que nós estamos vivendo tem sido uma geração que talvez, quando nós defendemos o que a nossa teologia diz do primeiro ponto do calvinismo, talvez nunca na história da humanidade nós tenhamos visto uma geração tão depravada como nos dias de hoje. John MacArthur, pastor da Igreja Batista de Sun Valley, lá na Califórnia, eu tive a grata satisfação de ir na igreja. O dia que eu fui ele não estava, mas ele tem pregado e tem dito que nós estamos vivendo num período pré-cristão. E esse período pré-cristão é aquele período onde há uma crescente ação do pecado no mundo, onde os homens estão vivendo em uma grande primitividade. E essa primitividade tem a ver com
esse quadro de depravação moral, ética, espiritual. E é por isso que nesses momentos nós temos que estar gratos a Deus, porque o Evangelho chegou na nossa casa. O Evangelho chegou na nossa vida, se na adolescência, se na fase adulta, se na fase infantil, porque crianças também se convertem, crianças também precisam do Evangelho, crianças também precisam ser batizadas na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adolescentes precisam do Evangelho, a despeito de qualquer faixa etária, que esse Evangelho tenha chegado na sua casa, na nossa vida, você precisa glorificar o Senhor. Mas, irmãos, aí nós saímos de uma condição. Quando o Evangelho chega na nossa vida, nós saímos de uma condição de campo missionário para sermos agora missionários. Enquanto o Evangelho não chega na vida de alguém, esse indivíduo é parte de um campo missionário. Tal qual o Senhor Jesus diz, a seara é grande, há muitos que ainda não ouviram. Mas quando o Evangelho chega na nossa vida, nós saímos dessa ideia de sermos o campo, porque agora nós somos os ceifeiros, agora nós somos os semeadores, agora Deus nos chama a fazer parte de uma missão juntamente com Ele. E é por isso que, no tocante a isto, o Conselho da Igreja, entendendo uma orientação do pastor, nós estamos assumindo um tema anual para a Igreja Presbiteriana Monte Sião, como o tema é tempo de semear. É tempo de semear. E semear o quê? A boa semente. É tempo de anunciar. Porque se nós saímos da condição de campo missionário, agora o Senhor nos chama a sermos esses missionários. E aí quando Jesus vai contar uma das parábolas para os seus discípulos, e toda parábola ela tinha um cunho, valor ético, valor moral e valor espiritual, valores doutrinários. Jesus contava uma historinha, uma invencionice do próprio Jesus, saudável e aplicável. E essas parábolas contadas, queridos, é exatamente para trazer uma instrução aos seus discípulos. E é interessante que esta é a única parábola que Jesus conta a parábola e dá a interpretação da parábola. Muitas das parábolas que Jesus conta, ele diz, eu estou contando essas parábolas para que aqueles que ouvem não ouçam, os que veem não vejam, né? Para que haja confusão, para que o entendimento não seja baseado na intelectualidade do indivíduo, mas na ação do Espírito Santo, trazendo o entendimento das verdades eternas ao coração do pecador. Mas essa parábola é diferente, porque Jesus, ele interpreta, ele explica o porquê dela. Então, irmãos, é considerável o quanto nós precisamos olhar para essa parábola, entender cada aspecto daquilo que ela traz, entender qual o chamamento que Deus deu agora para você que saiu de uma condição de ser um campo missionário, porque você foi alcançado pela palavra, e qual o seu novo status, qual é a sua função, qual o seu chamado diante de Deus a partir de então. Queridos irmãos, Marcos capítulo 16, 15, o Senhor Jesus, ao final, praticamente, de toda uma dinâmica ministerial, antes de encerrar o seu ministério, de ir até a cruz, ele disse para os seus discípulos o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E ele fala a toda criatura. E é interessante que ele usa a expressão criatura e não filhos, porque ele chama criatura aqueles que fazem parte desse campo missionário que precisa ser alcançado, dessas pessoas que precisam da palavra de salvação, que distingue esses daqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Até porque os que ainda não foram alcançados, Efésios capítulo de número 2, estão ainda debaixo do poder do pecado. Vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados.
são pessoas que são dominadas pelo pecado, e que, tal qual as Escrituras nos ensinam em João capítulo 10, verso 10, são dominadas por uma força espiritual do mal que as engana, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. É por isso que Jesus quer nos mostrar que agora que nós saímos dessa condição de campo missionário, obscurecidos, alheios à vida de Deus, há um chamamento para aqueles que entenderam o Evangelho, que devem cumprir uma outra missão. E aí, Marcos capítulo 16, ele diz: pregai o Evangelho a toda criatura. Corroborando com isso, Mateus capítulo de número 28, 18 a 20, quando Jesus, agora ressuscitado, ele traz uma mensagem como quem a última fala de Jesus antes de ser assunto aos céus. Último recado de Jesus antes de ser assunto aos céus. O último recado de alguém que está por distante de nós é sempre muito simbólico. Todos sabem que perdi meu pai no mês de novembro. E eu tenho apenas uma irmã. E a grande preocupação do meu pai foi a seguinte: cuidem da Raquel. Cuidem da Raquel. É a única irmã que eu tenho. As últimas palavras de Jesus, irmãos, enquanto aqui na terra, foi a de Mateus, capítulo de número 28, 18 a 20, que deve ser para nós motivo de consideração, onde ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a palavra de Jesus deve ser entendida que a missão que ele dá para nós antes de ser assunto aos céus é: façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. E façam discípulos. E aí a expressão está no gerúndio indo. É um movimento constante. Batizando, uma ação constante. Batizando, porque batismo é um sinal visível da graça invisível de Deus que sela o indivíduo para a salvação em Cristo Jesus. E ele diz: e ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Portanto, Jesus nos dá, irmãos, uma grande missão. Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, Jesus dá uma grande missão para nós. E aí, corroborando ainda com essa verdade, o apóstolo Paulo, ensinando ao jovem pastor Timóteo, ele diz: prega a palavra, prega o evangelho, anuncia as boas novas, quer seja oportuno, quer não. Ele diz: insista, pregue a palavra. Isaías capítulo de número 52, verso 7, que é citado em Romanos capítulo 10, o profeta diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, boas novas. Portanto, irmãos, Jesus falando, Paulo falando, os profetas falando, de que a importância de se pregar o Evangelho, de se anunciar o Evangelho. E esta parábola, portanto, ela vai trazer para nós a seguinte condição: ou nós somos o campo missionário, ou nós somos os semeadores. Onde nós estamos aqui? Mas vou falar em outra oportunidade sobre o campo missionário, porque eu quero entender o que Jesus quer nos ensinar aqui sobre: eis que o semeador saiu a semear. E esse semeador, portanto, são aqueles que ouviram a palavra, receberam a palavra, foram transformados pela palavra e agora entenderam que para a geração presente e as futuras gerações o evangelho tem que ser anunciado.
A palavra de Deus precisa ser pregada. O evangelho não está preso. E eu me lembro muito bem quando nós passamos por esse tempo da pandemia, quando muitos de nós não teve condições de vir a uma igreja e adorar e cultuar o Senhor, como isso nos trouxe sofrimento, como isso nos trouxe angústia, porque nós queríamos ouvir a palavra, estávamos em comunhão e não podíamos. A Bíblia, portanto, irmãos, fala da importância que tem quando nós temos a consciência de que somos esses semeadores. E a gente só sai desse status de campo missionário para semeador quando passa pela conversão, pela justificação, pela fé. Quando Deus muda a nossa vida e a nossa história. Quando nós passamos a ter aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso de número 16, quando o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós não somos mais uma mera criatura. Porque há um ledo engano sobre as pessoas quando pensam que todos são filhos de Deus. Não. Eu quero dizer com firmeza e com clareza, ainda que eu possa ofender alguém, não, nem todos são filhos. E é por isso que Jesus, em João capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, Jesus, ele vai conversar e explicar para um mestre da lei, chamado Nicodemos, de que havia uma confusão mental sobre Nicodemos, embora fosse um rabino do contexto judaico. Quando ouviu Jesus de maneira escondida, espreitando Jesus por onde Jesus caminhava, mas sem ter a coragem de ir até onde Jesus estava, e naquele dia, naquela noite, ele teve coragem. Foi até Jesus e dirigiu a Jesus uma pergunta. E a pergunta de Nicodemos é: mestre, o que eu tenho que fazer? O que é possível ser feito para que alguém tenha a vida eterna? E aí Jesus quer mostrar a diferença entre criatura e filho. Porque ele diz: o que é nascido da carne é carne. Você tem filhos? Seus filhos nasceram da carne. É filha, é filho do João, é filho da Maria, é o Joãozinho, é a Maria, são filhos. O que é nascido da carne é carne. Como quem diz: pato gera pato, gato gera gato, cachorro gera cachorro, ordem natural. Aí Nicodemos certamente não entendeu aquela resposta de Jesus e pergunta: então, é preciso voltar para dentro do ventre da mãe? Talvez Nicodemos tivesse uma ideia meio espírita de reencarnação. Vai ter que nascer de novo assim? Jesus, não. E Jesus explica categoricamente agora a diferença entre criatura e filho. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Tem algo novo, algo surpreendente, que vem sobre a vida do indivíduo, que faz com que ele agora, pela ação do Espírito Santo, discirna as coisas espirituais. E Jesus então reitera dizendo que esses que são nascidos do Espírito não estão mais debaixo de julgamento, porque agora eles estão livres da condenação do pecado. Mas aqueles que permanecem como criaturas, eles estão longe de Deus, debaixo de condenação. E aí ele reitera, quando ele diz: todo aquele que crê já está salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado. O absolvido e o condenado. E agora Jesus, então, ao mostrar para Nicodemos essa verdade, nos mostra a diferença entre criatura e filho. O filho nasce da água e do Espírito. O filho tem uma mudança profunda que as Escrituras chamam de novo nascimento, de conversão. É por isso que Jesus muda o nosso status quando ele nos transforma de criaturas em filhos. E agora esses filhos são os semeadores. E esses semeadores precisam entender que eles têm uma missão. Mas entender essa missão, irmãos, e valorizar essa missão, vai muito além de um mero ato formal. Porque agora
eu tenho a convicção profunda de que Deus me salvou do pecado. Eu tenho o entendimento de que agora o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho o entendimento que agora eu posso ter paz, a paz que excede todo o entendimento. Agora, por conta desse novo nascimento, eu posso viver uma vida não mais debaixo da força do pecado, ainda que eu tenha a influência do pecado sobre a minha vida, mas não estou debaixo mais do pecado. Agora, a despeito de lutas e tribulações, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor Jesus vai estar comigo, o Espírito Santo vai estar comigo. E apesar de qualquer tipo de perseguição ou opressão, eu não estou abandonado, porque Jesus diz que o Espírito dele estaria em mim. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos, irmãos, o sentido da vida. E eu tenho dito que quando o crente entende criação, queda, redenção, consumação. Criação, Deus criou, a queda, o pecado entrou, redenção, Deus mandou Jesus para trazer salvação a cada um de nós. E essa salvação manifesta no tempo e na história, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que é o grande mistério. Por que que esse povo vai à igreja? Porque Deus faz obra na vida de pessoas, que é o maior milagre que se possa pensar. E agora esse povo que vai à igreja e que entende a fé cristã, aguarda a consumação, o ponto final disso tudo, que a Bíblia chama de salvação. Eu tendo esse presente, eu tendo esse conhecimento, agora eu vou guardá-lo para mim? Eu vou esconder? É por isso, irmãos, que Jesus fala, você saiu da condição de campo missionário. Converteu, você é um semeador. Você é um semeador. E, amados, um semeador que tem a semente santa sobre si. Um semeador que tem a semente da graça sobre a vida dele. Um semeador que sabe o que é confissão de pecados. Um semeador que sabe o que é paz, que excede todo entendimento. Um semeador que sabe e crê nas maravilhosas manifestações gloriosas da volta de Jesus. Um semeador que tem sentido na vida. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho o que dar. E Jesus presume aqui que, a despeito da fragilidade daqueles 12 que o acompanharam, de um Simão, de um André, de um Filipe, de um Bartolomeu, de um Mateus, de todos os 12 que estavam ali perto dele e o acompanharam no colégio apostólico, a despeito de todas as fragilidades que eles pudessem ter, Jesus lhes confiou uma responsabilidade como semeadores. E é por isso que ele chama: eis que o semeador saiu a semear. E, queridos, interessante que Jesus, quando usa essa figura, eu fiquei muito atento ao que o texto diz, porque eu falei, Deus, um semeador, um agricultor, na sua habilidade, quando ele vai semear, ele vai trabalhar para fazer as covas, para pôr a semente. Concorda comigo? Ele vai estar ali o tempo todo preocupado em fazer a cova e pôr a semente, fazer a cova e pôr a semente, fazer a cova e pôr a semente. Mas, olhando aqui para o texto bíblico, aparece 4 vezes a palavra cair. E caiu, e caiu, e caiu, e caiu. Deus vai cair. Eu fiquei intrigado com essa expressão que é repetida do verso de número, praticamente do verso 4 até o verso 8. E caiu, e caiu, e caiu sobre o solo rochoso, e caiu sobre os espinhos, e caiu em boa terra, e caiu. Eu falei, Deus, então esse semeador ele é meio distraído, né? Porque tá caindo o tempo todo. E aí eu fui ver o texto,
E, na verdade, irmãos, o texto aqui, ele está dizendo que nós semeamos, e a expressão em inglês é fell, ou o verbo cair, to fall, cair. Nós semeamos de maneira voluntária e consciente, e nós semeamos de maneira involuntária e inconsciente. O que é isso? Nós semeamos de maneira consciente, como nós aqui estamos. Saímos de casa, viemos para o culto, viemos adorar o Senhor, hora, dia. Estamos aqui, evangelizamos, sim. Mas também semeamos à medida que Cristo é manifesto em nossas vidas em outros ambientes, onde as pessoas estão observando cada um de nós, nossas vidas, nosso testemunho, observando a nossa conduta e de maneira inconsciente, as pessoas observando nosso comportamento e observando se Cristo está presente em nossa vida ou não. Aí eu fui entender o que essa parábola quer dizer, porque, irmãos, nós semeamos o tempo todo. O tempo todo. E aí, a palavra de Jesus é, olha, eis que o semeador saiu a semear. Ele não é um semeador distraído. É que vai acontecendo coisas no meio do caminho, que vai mostrando que essa semente está sendo lançada o tempo todo a partir do instante que ele sai dessa condição de campo missionário para ser um semeador. Então, meu querido, você semeia dentro de casa, você semeia no trabalho, você semeia na rua, você semeia no trânsito, você semeia em todos os lugares que você vai. Consciente ou não? E aí, é por isso que Jesus vai dizer que essa semente vai cair em lugar que a gente conscientemente não plantaria. É fato que arar a terra é um processo, mas aqui ele vai dizer que, primeiro, uma semente caiu em solo rochoso. Ninguém planta em lugar que tem pedra e que tem rocha, mas a semente cai. Ninguém planta onde tem espinhos e abrolhos. Ninguém conscientemente, eu vou plantar ali porque eu sei que... Ninguém planta onde os pássaros estão a todo tempo pousando para comer as sementes. Então nós temos que entender que nós semeamos o tempo todo. E a pergunta é se temos tido a consciência que temos carregado no nosso bornal a boa semente do Evangelho. Eis que o semeador saiu a semear. E aí, ao sair a semear, vai cair à beira do caminho, vai cair em solo rochoso, vai cair no meio dos espinhos e vai cair em boa terra. Não por distração, mas porque o Evangelho é assim. Ele permeia todos os lugares, ele entra em todos os lugares. E esses solos aqui, irmãos, mais do que ambientes, são vidas, são pessoas que precisam do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso que eu gostaria que a igreja entendesse que nós pudéssemos assumir esse chamado como semeadores. E se porventura não houver entre nós pessoas que ainda não entenderam isso, entender esse chamado de Deus como semeador e bem como termos a boa semente desse evangelho a ser anunciado. Como é que nós semeamos? De formas intencionais. Irmãos, nós semeamos das mais variadas formas. A primeira forma que nós semeamos é com o nosso testemunho. E eu gostaria que você pudesse estar lembrando que você, que é de Jesus, recebeu aquela palavra que foi dada em Atos, capítulo de número 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas.
testemunhas. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o quanto a minha vida foi transformada pelo Evangelho. Eu sei o quanto eu era avesso às coisas de Deus, agora a minha vida é outra. Eu sei o quanto eu me envolvi com a idolatria, com o mundo, agora a minha vida é outra. Porque o poder de Deus transformou a sua vida, de forma que agora você vai testificar de Jesus. Irmãos, nós podemos evangelizar de tantas outras formas. E eu trouxe aqui no púlpito para dar um exemplo disso. Você pode testemunhar de Jesus dando uma Bíblia para alguém que não tem a palavra de Deus. Esse livro é o livro mais precioso que alguém possa ter. Quando foi que você deu uma Bíblia de presente para alguém? Não só deu a Bíblia, mas parou com essa pessoa para ler a Bíblia, ensinar as verdades eternas sobre ela. Compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe as verdades de Deus. Esta é a boa semente. Compartilhe, irmãos. Nós temos estratégias cada dia. Não é só dar no Natal. É lembrar que a mensagem de Cristo deve ser anunciada todos os dias. Compartilhe a mensagem de Cristo, uma mensagem simples. Compartilhe uma mini Bíblia, versículos bíblicos que estão aí, que você pode compartilhar com alguém no trânsito, alguém na sua casa, alguém que está passando por uma vicissitude, alguém angustiado. Falei semana passada sobre o profeta, na penúltima quinta-feira, sobre o profeta Elias. Falei que Elias não era alguém que estava por conta de um momento de angústia à toa. Ele estava pressionado, angustiado, e o profeta Elias pensou em morte. Queridos, a cada 30 segundos alguém suicida no mundo. Conta de 1 a 30. Alguém está suicidando. Você tem um versículo que você compartilha com alguém. Suicídio, o naufrágio da esperança. Compartilhar a verdade de Deus com as pessoas. Qual o tamanho do seu Deus? Muitos pensam, irmãos, que o nosso Deus é do tamanho da incredulidade deles. E o nosso Deus é grandioso. Nós cantamos aqui em nossa igreja: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos. Canta minha alma a ti, Senhor. Cantamos: grande é o Senhor. Então nós temos que anunciar que esse Deus é grande. Qual o tamanho do seu Deus? Nós temos que anunciar, irmãos, o cuidado de Deus com nossa alma. Quantidade de pessoas deprimidas, angustiadas, sofrendo angustiosamente. E você recebeu o Evangelho que te tirou dessa angústia, que te tirou desse sofrimento. Compartilhe, seja um semeador que semeie e fale das boas novas de Cristo Jesus. Irmãos, compartilhe, faça uma visita para alguém que está sofrendo. Você é um semeador e sabe que alguém está vivendo dias difíceis. Ore com ele, compartilhe a fé com ele. Convide alguém para vir à igreja, para ouvir uma palavra de paz, de esperança, nesse tempo de tanto desespero. Convide pessoas que sofreram abuso sexual, sofreram circunstâncias de perda de parentes, de amigos, que estão isoladas, deprimidas dentro de casa, porque não conseguem lidar com a realidade da morte, não processaram o luto. Irmãos, percebam a quantidade de circunstâncias nas quais cada um de nós pode ser esse semeador, que Jesus está dizendo: vocês entenderam a minha mensagem, agora saiam e semeiem. Vai ter solo rochoso, vai ter beira do caminho, vai ter no meio dos espinhos, mas vai ter a terra fértil que vai receber o Evangelho e vai receber a palavra e vai ser transformada. Ou até mesmo, temporariamente, pode ser que em algum momento alguém seja esse solo rochoso. Quantos anos de vida o apóstolo Paulo foi o solo rochoso que inveteravelmente lutou contra o Evangelho e perseguiu a Cristo? Quantos anos que Paulo lutou contra o Senhor, recalcitrando contra Deus, até que Deus humilhou aquele homem bravo, violento, e uma experiência profunda quebrou Paulo.
E quando Lucas registra do que Paulo seria este vaso escolhido que haveria de entender o quanto era importante sofrer por amor a Cristo. Ele que perseguiu, agora ele ia sofrer por amor a Cristo. Mas Paulo é esse que tem uma convicção tão profunda de quem é Deus para ele, que ele diz o tempo todo que ele estava pronto para sofrer e para morrer por conta de Jesus. Irmãos, Paulo é esse semeador. Mudou o status de campo missionário, agora é um missionário, é um semeador que está anunciando e que falou da palavra do Senhor e que não abriu mão desse evangelho até o último instante da sua história e da sua vida. Portanto, queridos, Deus tem nos chamado para sermos esses semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Compartilhe Bíblia, folheto, cada dia, uma visita, um CD, coisa antiga, né? Mas compartilhe músicas, mensagens, compartilhe uma revista de uma escola dominical que você tem em casa que não usa mais. Compartilhe a palavra de Deus, estude a Bíblia com alguém. Queridos, é tempo de semear. E você se lembra que o próprio Jesus disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado como testemunho a todas as nações. Às vezes nós queremos dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, volta Jesus, que nós não aguentamos mais. Mas, amado, Jesus só vai voltar quando o último escolhido dele for alcançado nesta terra. Jesus só vai voltar quando a igreja então cumprir a sua missão. E aí, a partir desse momento, quando Jesus diz que Deus enviou, quando João diz que Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ser alcançados, Deus amou o mundo que enviou Jesus. Agora somos nós que temos que amar esses pecadores, não o pecado que praticam, amar essas famílias, essas vidas, esses perdidos, e levar-lhes uma palavra de esperança, de fé e de salvação. Portanto, que você saia daqui, nesta noite, com a consciência de que Deus tem lhe chamado para semear. E a palavra de Jesus é: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Às vezes nós não fazemos porque não conhecemos, por ignorância, por falta de instrução. E às vezes não fazemos até por conta do fato de que talvez tenha se construído algum sofisma. Sofisma é uma verdade, é uma mentira contada como se fosse uma verdade repetida tantas vezes que passa a ser vista como se fosse verdade. A palavra de Deus não está algemada. E não só os pastores precisam pregar, mas cada crente precisa entender o seu chamado. Por isso, queridos irmãos, concluindo aqui, cada crente, um missionário, cada casa, uma igreja. Eis que o semeador saiu a semear. Que nós sejamos esses semeadores de Deus nessa geração. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?